Próxima paragem, Rádio Pistáquio. Pistáquio, come sempre, io estou a fazer uma outra coisa quando é preciso começar. Há duas grandes novidades, segunda, terça, é quarta-feira, e falamos em português. Português é um bocado assim, com grandes limitações minhas, a exceção da nossa hóspede, nossa convidada, Jerusa from Brazil, que está aqui em Portugal, em Lisboa, e que, é mineira. Vem aqui com um pequeno amigo que não fala, ok? Pronto, nós começamos a dizer qual é, digamos assim, a tua origem, o que é estudaste e as peripécias que te levaram para Portugal. Boa noite. Exato. Bom, eu venho de Minas, como você disse, mineira de Minas Gerais, de Pouso Alegre. Na verdade, eu nasci em Ouro Fino, mas vivi sempre em Pouso Alegre, que é também sul de Minas. Também morei em Campinas, que é uma cidade de São Paulo, e de Campinas vim para Lisboa em 2021. E desde então estou aqui. Queria dizer aos nossos escutadores que este começo foi um pouco, como dizer, confuso e caótico. Foi improvisado, porque primeiro eu cheguei um minuto atrás, mesmo ao lugar de fazer as provas técnicas, como sempre fizemos, de meter o convidado confortável, eu cheguei todo com uma pressa, então foi tudo assim um pouco confuso, mas pronto, nós conhecemos já Jerusa porque ela aqui estava a cultivar também uma das suas paixões, que é a música. Como isto começou, eu sei que conheceste Alessandro lá num ensaio de percussões. Não é? Como é esta tua ligação com a música, quando começou e sobretudo quando começaste a tocar? Na verdade, a ligação nem era com a música, era para socializar aqui em Portugal, porque até então eu só fazia o mestrado, eu estava trabalhando online, então a ida à percussão foi mais para conhecer pessoas e também aprender o grupo o que a gente faz lá com os bidons. Mas, e aí, assim, tá tudo muito estranho aqui ainda. Eu acho que eu tenho que começar tudo de novo. Vamos beber antes, por favor. Estamos aqui com os copos de vinhos. Fazemos antes um brinde. Um brinde. Saúde. Silêncio fala o vinho. Enfim, então foi isso, foi a percussão, mas claro, a música é uma paixão minha também. Aqui tem muitos músicos brasileiros, então isso é ótimo também, sempre encontrar boas rodas de samba. E acabei encontrando italianos que gostam também das rodas de samba, e aqui estamos. Ok. Pois nos contaste, como muitos brasileiros, que também a tua família tem origem brasileira, então... brasileira, desculpa, italiana, queria dizer. Então, como é que é a tua mãe, que gosta muito da Itália? Sim. Tu, do Brasil, és de Minas Gerais, Sim. que não é São Paulo, que tanto falamos. Pedimos desculpa aos nossos espectadores, escutadores que sempre estão, seguidores que sempre estamos a falar de Brasil a cada episódio. Mas ela não é nem de São Paulo nem de Rio, é de Minas Gerais, que é uma terra conhecida pela cachaça e pelas mulheres bonitas.
Não, na verdade as pessoas de Minas são sempre consideradas pessoas muito boas. Vocês têm eu aqui, prova viva disso. Um exemplo. Mas sim, na imigração italiana, muitos italianos foram para Minas, principalmente por conta da agricultura. E aí, assim, é muito comum encontrar, né, assim como eu, raízes italianas que hoje estão aqui. Tem muitos brasileiros que estão aqui. E isso é interessante, porque o governo não considera mais esses brasileiros como brasileiros. Já são ou italianos ou... Enfim, no censo daqui, eles não contabilizam os brasileiros com o passaporte italiano como sendo brasileiros. Então, o número maior de brasileiro aqui é sempre muito maior do que o divulgado. Ok. O que não é meu caso ainda. Eu não tenho passaporte italiano, mas tenho a família italiana. Ok. De La Spezia. La Spezia. Ah, é perto do ar. Quando vais a obter, tu já está no processo de obter o passaporte italiano, né? Sim. Então tu, como outra centena, se calhar milhares de brasileiros vão ser contabilizados como italianos Sim, em Lisboa. em Lisboa. Por isso, nós italianos em Lisboa, registrados, não somos tantos como dizem, porque ultimamente em Lisboa dizem que depois dos brasileiros somos nós a maior comunidade estrangeira em Lisboa, mas não é verdade, porque no final são todos brasileiros. Eu achava que eram ucranianos, uma vez me disseram que eram ucranianos. Mas eu não tenho tanta certeza disso, se é considerado como italiano mesmo. Mas eu sei que como brasileiro, não. Acredito que daí seja mesmo italiano. Sim. Ok. Não, porque também há muito, na verdade, como segundo... Chineses, Mas também nepaleses, sim, sim. Então, o segundo classificado, com certeza o primeiro classificado é brasileiro. Sim, é Brasil. Eu vi Mas- que antes da pandemia, a segunda comunidade maior, que estava aqui em Lisboa especialmente, eram os franceses. Sim. E imediatamente logo era a comunidade italiana. Mas durante a pandemia, os franceses, muitos se foram Sim, embora. sim, sim. E a comunidade italiana ficou a segunda maior. Sim, sim. Tínhamos falado disso. Também tempos maus ficamos. Sì, sì, no, è verdade perché qui foi crescendo noi italianos desde quando eu cheguei, que éramos ainda considerados raros, talvez. Mas agora mesmo é como uma segunda realidade aqui, porque tu podes sair na rua e ouvir falar italiano. Já falamos disto muitas vezes nos primeiros episódios. Quem nos segue já bastante sabe. E nada, não sei se tu, Ed, querias perguntar algo. Com o microfono com o cabo mais curto. A minha pergunta é, digamos, do ponto de vista da cozinha, digamos assim, tu em tua casa como é que cozinhas brasileiro? Cozinhas português, é uma mistura das Você duas fala coisas. minha casa, minha família no Brasil? Não, ou aqui. Ou seja, fizeste, digamos assim, foste apanhar algumas coisas, alguns truques da cozinha portuguesa, ou são assim tão similares que já... Sim, com certeza. Ameijos, por exemplo, é uma coisa que eu cozinho bastante. Eu gosto muito de ameijos. Eu acho que isso é fantástico de quando você está morando fora. Você vai adicionando, né, tanto alimentos quanto essas dicas que você vai aprendendo. Mas a culinária portuguesa e principalmente a culinária mineira são muito parecidas. São bem próximas. Eu costumo dizer que Minas é o estado mais português que tem no Brasil, assim, tanto pela culinária, pela arquitetura. Em Minas, por exemplo, quando eu fui morar em São Paulo, em Campinas, a gente em Minas fala passeio para calçada. E só lá fala passeio. Só lá a gente fala cicalhar em Minas. E em São Paulo, o cicalhar. Cicalhar eu vou. Sim. Em São Paulo não fala cicalhar. Não fala passeio. Passeio é só no sentido de passear. Como é que é passeio em São Paulo? Calçada. Então, e aí, e para mim o meu mundo era Minas, todo mundo falava passeio. E quando eu mudei para lá, então eu entendi, falei assim, não, calçada, passeio é só em Minas. Parei de falar, porque ninguém entendia passeio como sinônimo de calçada. E quando eu vim morar aqui, eu escutei um português falando passeio, e eu achei o máximo aquilo. Eu falei, nossa, posso falar passeio de novo. E aí, o jeito do mineiro também, o mineiro é muito receptivo, mas ao mesmo tempo tem uma certa desconfiança, e muita coisa similar.
Mas a culinária, com certeza, as carnes de porco, frango, aqui tem o frango a cabidela, a gente faz lá também. Acho que aqui é galinha cabidela, se eu não me engano, ou é lá que chama galinha cabidela. Enfim, Acho que é lá. tem muita coisa em comum. Minas também é famosa pelo queijo? Pão de queijo, sim. O queijo, o queijo é bem... A culinária... Essa semana eu li uma entrevista sobre isso, que a comida mineira tinha sido eleita a melhor do Brasil. E é mesmo muito saborosa, é muito rica nessas carnes, né? O queijo, muito vindo da agricultura, da pecuária. Tem essa riqueza nos alimentos. De fatto, quando estávamos lá, nessa viagem estava sempre queijo Minas, a carne de Minas, era tudo de Minas. Exato. Sim. Espírito de Minas. Sim. Esatto. Ma invece o pesce, che io acho que aqui, pelo menos para nós italianos, tem um preço menor rispetto al supermercato italiano. O pesce, non so se faz parte da culinária mineira, pelo menos em alguma Não tanto. parte, ou... Eu cresci muito comendo peixe de rio, que é o peixe de água doce, né? Ok, Isso sim, ok. isso a gente come. Eu não vou dizer que é um prato comum, não vai ser com certeza comparado com carne de vaca, ou carne de porco, ou frango. As carnes no geral, carne vermelha. Mas sim, também comemos. Mas se você for para o litoral do Brasil, obviamente que você vai encontrar muito mais opções de peixe mesmo, né, de água salgada. Sim, mas a recepção do Rio, eu não consegui encontrar peixe no Rio. Mas pronto, eu só estive no Rio, mas e portanto, Como assim? no Rio não se come peixe. A gente não come peixe no Rio. Não come peixe. Eu também perguntei ao garçom. Não, aqui não se come. Alguém fingiu, disse, não, mas há restaurantes especializados em peixe. Depois, se tu vejo o cardápio, tipo, há 10, 12, 15 pratos de carne e só um de peixe. E aquele prato de peixe é tipo filetes empanados, como, não é? Tipo dourada, robalo, etc. Todos os peixes não estão ali. Pelo menos nos botecos onde estive. Sì, per lo contrario incontriamo pesce tipo na Ilha Grande. Na Ilha per esempio, Grande, sim. Ma achamos estranho, como dice ele, achamos estranho que numa cidade assim como o Rio não era tão fácil, tipo assim, quando vais a comer, encontrar algo de peixe. Não sei porque tu tens uma explicação. Não, eu tô tentando até buscar, porque eu lembro de ter visto e ter mesmo comido. Mas eu acho que também por ser uma cidade grande, tipo, Ilha Grande é uma vila, as cidades menores, geralmente as cidades do litoral são menores. Então eu acho que isso facilita você encontrar essa cultura ali dos pescadores e do porto e a venda dos peixes frescos. Mas eu acredito que talvez tenha no Rio que ir nos sítios certos para encontrar isso. Mas em Minas é carne. Minas é carne. Minas sim. Minas eu comia peixe porque meu pai gostava sempre de pescar e sempre trazia peixe para casa de água doce. Okay. Mas Pescar numa lagoa ou num rio? ele tinha um... Aquacultura. Eu até contei essa história essa semana com uma amiga. Ele tinha um rancho no norte de Minas. O norte de Minas faz divisa com Bahia. E ali você tem o rio Amazonas, que é um dos maiores rios, o maior rio do Brasil. Então eles iam, traziam... Até lá? Era um dia viajando, ele iria, ficava lá... Centenas de quilômetros, estamos a falar de centenas de quilômetros? Sim, um dia viajando. E voltava cheio com o porta-mala todo cheio de peixes, peixes daqueles mesmo muito grandes. Mas tem quem não goste desse peixe, né? Assim, o peixe de água doce, ele é o gosto dele é um pouquinho mais forte. Eu gosto igual, assim, pra mim, acho que é porque eu cresci também muito inserida nisso. Mas sem dúvida, Minas é carne. Lá em casa, na minha infância, era praxe ter alguma carne. Queijo e cowboys. Eles aprenderam isso. Eu sabia que queria. Eu vi que você escolheu a foto minha andando a cavalo. É
verdade, conta essa cena dos cowboys. Porque é verdade, eu sei um pouco porque ela me contou, mas lá tem cowboys, parece. É uma terra tipo de ranchos, de cavalos. Sim, é o interior do Brasil, né? Assim, dali Minas você já começa indo, e quanto mais entrando, mais vai ser Goiânia, Mato Grosso, enfim. E aí você começa nessa cultura mesmo de, a gente fala roça lá, que é essa vida do campo, né, assim, tipo, pessoas da roça. Então, é mesmo essa vida de cavalos, de criações, de você ali, né, e o cavalo faz parte dessa vida. E esse cowboy, que é uma, né, a ideia americanizada, que lá no Brasil as pessoas diriam caipira mesmo, que é essa pessoa com um chapéu. A pessoa em Pouso Alegre não é difícil você estar andando na rua e ver uma pessoa com a charrete andando junto. Charrete é uma palavra. É como se fosse uma carroça, um carreto. Carreto, seguro. Sim. Qual é essa? Não é uma coisa o tempo todo, mas assim, acontece. Esses dias que eu tava lá, eu vi, tava na minha frente, parado no semáforo do trânsito, uma dessa. Então, porque ali, vizinho, tem ainda essa vida muito de pessoas que também ainda têm o seu ganho, o seu sustento vindo desse campo, né? Dessa vida de campo. Ok, incluindo a música popular. Eu vi, estávamos em São Paulo, na televisão, e começou um vídeo. Disse, mas esse vídeo parece algo que pode ser de Minas Gerais. Jerusalém de Minas. Sim, que é o sertanejo. O sertanejo, tanto sertanejo. Minas, fica sempre essa disputa de Minas e Goiânia, onde nasceu a música sertaneja. Mas o sertanejo, o estilo sertanejo foi mudando muito. Mas tem hoje que a gente chama de sertanejo raiz, que é essa música mesmo, que era sempre duplas, cantando juntos com uma viola, que é diferente do violão. A viola, se não me engano, são 6 cordas, né? Okay, o violão são 5. Porque o violão é o típico... Não, o violão são sempre 6 cordas. Então, a viola, o violão é típico do samba, por exemplo. Sim, a viola caipira, que é o que a gente chama de viola caipira. Isso. Então... São objetos que ligam a essa cultura, né? E aí a música tem essa característica de ligado a Minas e essa coisa mais rural, mas também em Goiânia você vai encontrar coisa parecida, Mato Grosso. Sim. Pois é engraçado. Não temos uma música de sertanejo. Mas talvez... Olha, se tivessem falado, eu tinha mandado uma playlist. Bom, enfim. Sim, depois explicamos, porque nós estamos à procura de músicas mesmo populares, antigas, depois explicamos o porquê. Talvez não estamos aqui. Mas a música sertaneja de hoje, ela evoluiu, ou talvez regrediu, para um ponto que fica muito parecida com o que a gente tem na Pimba aqui, assim, aquela música mesmo de duplo sentido, aquela dupla... tanto que a música que canta aqui do tira o carro, põe o carro, a hora... Eu jurava que era de Minas, eu jurava que essa música... eu fui descobrir que não era aqui, porque lá ela tocava muito nas festas, e aí tem os rodeios lá, as cidadezinhas têm os rodeios, a gente vai, tem o desfile de cavaleiros, todo esse universo é muito vivido em Minas. No interior de São Paulo também pega muito isso também. Maravilha. Porque eu, antes de começar a perguntar-te algo sobre a tua, digamos, carreira, os teus interesses, estudos, talvez, falando de música, podemos já lançar a primeira música. A primeira música é de Ada Brown, blues, uma mulher de blues americana, melhor conhecida por 2 ou 3 êxitos do passado, dos anos 40, 50, e esta é Evil Mama Blues. I woke up this morning feeling awful lonesome, blue as I could be, because that man of mine has turned his back on me. What must I do when he said he loved no other gal but me? I let him have his way. I held him in my arms. I let him draw my face. Now he's gone. I'm gonna step out and
Bem-vindo de volta, Pistachos. Nós ouvimos agora, acabamos de ouvir Ada Brown, blues singer, que morreu nos anos 1950. Nasceu em Kansas City e este era um dos maiores êxitos dela. Agora voltamos a falar de Minas, de mineiros e de música mineiras com o sertanejo da Jerusa. Eu estava contando sobre a música da minha cidade, que é Ouro Fino, porque lá uma das músicas muito famosas é Menino da Porteira, que é essa música do sertanejo raiz que ainda tem, apesar de, como eu disse, ter modificado um pouquinho. Hoje a gente é chamado de sertanejo universitário, porque, e aí o Luan Santana é famoso aqui, o Michel Teló, são cantores como esse que vêm pra cá hoje, ficou mais popular. Mas essa música antiga eram músicas que contavam mesmo histórias, assim, e muito desse povo do campo, desse povo da vida dele com os animais. E essa cidade aproveitou que tem essa música, o Menino da Porteira, e o prefeito construiu dentro da cidade, que é uma cidade pequena, os personagens que cantam na música. Então tem uma estátua muito grande do menino com o seu cavalo e a porteira, tem a estátua do boi, tem a estátua do berrante, ao longo é um turismo pela música. Esta estátua é de quem? A personagem, qual é que era? Não é só uma, é mais. São várias, acho que são 4 ou 5 estátuas que tem na cidade. Mas quando eu falo estátua, talvez, assim, é muito, muito grande mesmo, é uma coisa assim, gigante. Pode como um Cristo Redentor, não? É quase, é quase. Sim, eu queria perguntar, voltar ao discurso da música com a amiguinha ali. A Mafalda quer falar. Mafalda. Conseguiste apreciar, digamos assim, algum autor de música portuguesa, além da música dita pimba aqui, há alguma coisa da música portuguesa? Porque talvez com o discurso que o português europeu é diferente do português brasileiro, Sim. Talvez não é assim fácil ter... imagino eu, na minha ignorância, não é assim tão imediata a empatia com a língua portuguesa. Com a língua portuguesa e português de Portugal. Isso é interessante, porque assim, eu comecei só no meu segundo ano vivendo aqui a começar a escutar músicas daqui. E eu acho que isso tem mesmo a ver com o período de adaptação que passa. Porque o período de adaptação, eu não acho que eu seja diferente nisso, mas vou dizer por mim, esse primeiro ano não é fácil. Acho que em qualquer lugar que você está, sempre tem um choque, né? Assim, você vai aprendendo sobre o local e desaprendendo coisas também. Mas a relação Brasil e Portugal tem sempre algumas coisas ali que precisam ser passadas. E sendo mulher, eu acho que isso fica mais forte ainda. Então, acho que no meu primeiro ano era ainda mais impossível, por conta dessas questões, gostar da música portuguesa. Assim. E aí, como aqui a cultura, a música brasileira é muito forte mesmo, assim, é muito fácil. Às vezes eu tô em casa... E tá tocando lá, o meu vizinho é uma loja de som de carro e tá tocando, sei lá, Adriana Calcanhoto, de uma música da década de 90, que não é uma música que tá atual na rádio. Às vezes isso me faz esquecer, que assim, o quão forte é isso aqui. Então, obviamente que isso me afastou mais ainda da música portuguesa. Mas no ano passado, sim, assim, eu comecei a ouvir os 4:30, por exemplo, é uma banda que eu acho interessante. Carminho mesmo. Quando o Caetano Veloso fez um show no ano passado e ela cantou com ele. Foi muito bonito. Foi uma cantora que eu também comecei a ouvir mais. Tanto que na minha lista do Spotify do final do ano passado tinha cantores portugueses. Surpreendeste a ti mesmo. Sim, eu acho isso um bom sinal. Eu acho que isso é um indicativo bom, assim, dessa adaptação mesmo, de algo que... De aculturação mesmo, que você passe, você tá bom. Então, não tô mais só no meu universo e ouvindo só música, apesar de o próprio povo português ouvir muito música. Claro, porque é tão grande, não? Sim. A comparação, tipo, não é só para o Estado. Também o povo português é muito fechado. E com a cultura deles próprio, são fechados também. Porque eu lembro-me quando eu cheguei aqui, em 2019, e tive imensa dificuldade só para entender que era a cultura portuguesa.
Na rádio não estava a tocar, não estava a passar a música portuguesa, era música internacional. Quando era música que estava a ser cantada em português, era português do Brasil, era música do Brasil. E o português mesmo é muito fechado e às vezes é difícil também simplesmente conhecer pessoas e falar e ter uma ideia da cultura. Demora tempo. Demora, Até as legendas dos filmes às vezes são em português brasileiro. Sim. E no Brasil, a gente tem zero contato com aqui. Assim, isso é muito... Porque lá é tudo muito... né, assim, é muito cantor Acontece mesmo. muita Assim, a coisa cultura já de lá... Já chega lá. Exato. A gente brinca com isso. Assim, a gente não fala nem do Acre, que tá lá no norte. Como que a gente vai falar de Lisboa? Até outro dia ouvimos uma notícia do Brasil, de Rio de Janeiro, porque foi sequestrado até um autocarro, um ônibus. Di nuovo, no? Perché già tinha un grande episodio no Rio de Janeiro che Sì. si fizeram um filme até, no? Do sequestro de um ônibus. E aconteceu de novo essa história? Sim, nada comparado com nada isso comparado, que você lá tá foi se mais referindo. Aquele foi. E aquele teve morte. Foi bem... Tanto que virou um filme documentário, mas... Esse agora foi... Eu não li o desfecho. Que estava indo Estava indo lá no Minas Gerais. Sim, ele se entregou, mas eu queria o desfecho no sentido assim, em que condição estava essa pessoa, sabe assim, que ele queria com aquilo, não sei. Mas era um autocarro com 17 pessoas. Ele estava indo em Minas Gerais. Não vi, era? Eu só vi que estava na rodoviária. Mineiros, eles devem ter convencido ele. Assim, não faz isso, moço. A gente te dá queijo. Aí ele se entregou. Esatto. No, sì, perché voltando a cena da musica, io acho che também porque é muito varia, no? A música brasileira é muito grande, para ser ignorada não dá, nem em Portugal. Não dá. E aí, mas é o que eu disse, eu acho que abrir espaço também para música portuguesa, para mim foi interessante também, e não só portuguesa, eu acho que o fantástico de viver em Portugal é isso, porque daí você também tem contato com a música angolana, com a música cabo-verdiana. Eu acho que as colônias que vieram da África também estão presentes aqui nisso. E também no Brasil você não encontra isso. É muito difícil sair no Brasil e encontrar um sítio para dançar reggaeton, por exemplo, ou zumba, porque de novo é música. Você vai encontrar samba, sertanejo, funk. Ma isso in generale na América Latina é assim, não é? Porque o meu amigo que foi na América Latina, ele disse, mas tipo, parece um mundo separado. Quem está no Brasil não conhece nada que se passa na Argentina ou na Colômbia, nem estão conectados muito com a música. Bom, as minhas experiências nos outros países já não era tanto assim, tipo a Colômbia, o Chile, porque como a língua facilita, né? Então, assim, você vai conhecer cantores colombianos na Argentina, eles trocam muito. Mas o Brasil, nessa indústria musical, é muito forte, ao mesmo tempo é muito fechado também, né? Assim, ele é real mesmo isso, assim. Existem cantores falando sobre a dificuldade de entrar, porque a rádio é um instrumento muito popular e muito forte, que leva, né, amplia um cantor para o mundo, para o país todo. Entrar nisso, quando você consegue, é algo muito potente para a carreira. Mas não é fácil, porque tem muita gente lá, então é muito concorrido, né? Então, quem dirá um português que... Eu vi que aquele... Como que chama aquele menino? Eu sempre esqueço o nome dele, aquele moço que ganhou €1, alguma coisa. Eurovision, não sei. Cabral, como é que chama? Eu não sou Sobral. Ele fez alguma coisa, acho que com o Caetano, se eu não me engano. Isso é uma porta de entrada muito grande para ele começar a ser conhecido no Brasil. Mas assim, se você for lá hoje perguntar se alguém conhece, vão dizer que não. A gente teve muito tempo um cantor que chamava Roberto Leal, ele faleceu tem uns anos. E que quando você dizia aqui para os portugueses que ele era famoso lá, ninguém gostava. Era como Laura Pausini para vocês, assim. Desculpa. É verdade, Laura Pausini era o Ramazzotti. Era mais famoso fora da Itália que na Itália. Tiziano Ferro. Esse eu não conheço. Mas a Laura Pausini, né, ela vivia no Brasil, ela ia muito do Brasil. E o Roberto Leal também, ele ia. Então era uma coisa caricaturizada também do português. Ele cantava o Vira nos programas. Então
era sempre engraçado ver aquilo, mas nunca com uma coisa mesmo, estamos escutando a música portuguesa. Não. Há pouco come con la musica portoghese, no? Sì. In generale. Poi. Ma invece eu tenho uma curiosidade, tenho de fazer um discurso primeiro, queridos amigos, na verdade, não, no Brasil, a televisão, os filmes, as séries, etc, não são dobrados, são, como é que se diz? Legenda. Não, dobrados, não são legendados, são dobrados, como na Itália. Eu sou uma apologista da dobragem e todos me odeiam por isso, mas defendo o meu orgulho dobrado. E qual foi o teu impacto, entre aspas, com a televisão portuguesa? Ou seja, tu ligas a televisão e vês os teus jornais onde há esses apresentadores que falavam esta língua, imagino eu, completamente diferente, e depois os filmes em língua original, com as dobragens, com as legendas, mas as legendas, como todos sabem, digamos assim, não é sempre uma tradução literal exata com o discurso que fazem os atores. E depois com quantidade enorme de novelas que também se via no Brasil e que se viam também aqui. Portanto, qual foi a tua impressão de Portugal ao ouvir a televisão portuguesa? Olha, a televisão portuguesa foi o que me ajudou a entender os portugueses. Eu acho que eu fiquei os meus primeiros 3 meses assistindo TV, independente do que estava passando, para entender o sotaque português. Que... Um bocado como na Itália entre os italianos. Esatto. Os italianos falam italiano, não dialeto. Sobretudo no sul. Sim, eu assistia mesmo, assim, do programa da manhã lá de palco, o jornal, tudo, para eu entender e realmente me ajudou. Foi uma das formas que me ajudou. Mas, assim, o Brasil, só uma coisa, um parêntese. Existem também os filmes legendados. No Brasil não é só dublado. Se você for para a TV aberta, que a TV não paga, quando passar filme vai ser dublado. Mas na minha vida toda eu assistia os legendados no cinema. Você vai assistir legendado e tudo. Hoje eu sou uma apologista também, porque me dá preguiça de ficar lendo. Não é nem pela visão ainda, porque eu vejo meus pais, para eles é ótimo a dublagem do filme, eles... Meus pais também. Eu acho que isso é inclusivo, gente. Eu adorei, na verdade, porque em Itália muitos italianos não sabem falar outras línguas por causa de ter sempre filme ou séries televisivas que são dobradas, claro. Sim. E chegar aqui em Portugal e ter a língua original, maravilhoso. Sì, non è uma ajuda para quem quer aprender uma língua, seja ajuda a televisão, pelo menos se tu desde criança estás acostumado a ver sempre a ler, ouvir em inglês e ler, vai aprender algo, não é? É quase automático. Sim, mas para mim foi uma grande surpresa, porque eu não sou... Gosto também da dublagem, porque na Itália nós costumamos dizer nós temos os melhores dobradores do mundo, mas eu acho que não sei, agora é fácil entre italianos dizer isso, mas é verdade que a dublagem é feita muito bem, tentando de ser um pouco objetivo. Sì, no? A arte da dublagem em Itália é uma coisa fina. E o Brasil também é conhecido por isso. Também tem, tanto, por exemplo, os filmes, os filme animado, né, sei lá, filmes de desenho, esses eu sempre assisti dublado e as dublagens também são muito boas. Mas também sempre existe a opção do legendado. Não estava a dizer, para completar, que foi uma grande surpresa ouvir pela primeira vez a voz de Robert De Niro. Essa voz! Não, melhor italiano. Melhor quando... Vamos dizer a risas de Murphy. Sì, a sonrisa di Murphy, o italiano che fece, come assim, olha, alguém me disse, não sei quem me disse de Homer Simpson. Foi tu que me falou, não? Eu mesmo. No original parece mesmo uma voz parecida mesmo ao original. Sim, é muito parecida. A voz dele original. Como assim?
Eu vi Simpson originais. Ah, ok. Sim. Parece parecido. muito. Exato. Ah, ok. Sim, sim. Mas na mesma é uma interpretação, Sim, digamos, sim. como Eddie Murphy. Total. Eu quando vi Eddie Murphy no original Eu fiquei mesmo. desiludido. O dobrador é o mesmo, é de Murphy. É o mesmo. O Homer Simpson. É o mesmo. É Não, o mas- mesmo. Bonai. Tonino a cola. Esatto, mi dico Tonino Já Accola. folhiamo. Oppure degli Io. Grande. Ma invece agora falamos de um argumento tristíssimo, triste, cinzento, a política. A política é Daqui do Brasil. as duas, ou seja, os pontos de contato, do mundo lusófono. as diferenças. Tu disseste o Brasil com Lula, não? Sim. Posse. E agora estás aqui com, digamos assim, uma situação ainda não é bem definida, na verdade, porque só, digamos, não houve a maioria absoluta, etc. Mas a minha pergunta é, encontraste pontos de contato entre a direita portuguesa e a direita, digamos assim, do Brasil, ou a política é vivida de uma maneira diferente, as pessoas vivem a política de uma forma diferente, a política é só, digamos assim, um programa na televisão e depois no meio do futebol e de outras coisas ali no Brasil, como é que vocês falam de política? Sim, isso é muito interessante, porque com o passar dos anos, ficou muito comum você falar de política, as pessoas se interessarem. E eu acho que isso é ótimo, assim. Eu acho que apesar do que está acontecendo, quem está no governo, mas o interesse pela política, eu acho que é necessário. E eu acho que, na verdade, deveria ser mesmo parte da educação. Tipo, você entender mesmo dos poderes, o que cada um faz, os limites, enfim. E isso no Brasil, eu acho que, né, sempre tem uma parcela de pessoas que entendem, mas no nível que chegou de discussões. Só que daí foi novo, acho que veio principalmente quando começou a acontecer o golpe com a Dilma, a prisão do Lula. Isso tudo colocou as pessoas cada vez mais se posicionando. Mas com isso também traz a polarização, que para mim o resultado do Chega nessas eleições mostra um pouco dessa polarização também acontecendo aqui em Portugal. Eu acho que, sem dúvida, são políticas que se conversam nesse sentido, assim, porque tem um discurso também que não tolera, né, que impõe, e isso... Não sei, eu sempre costumo... Eu vejo Portugal, no geral, como os portugueses como um povo diferente dos brasileiros, nesse sentido, assim, um pouco mais passivo, um pouco mais até acomodado, eu acho. Mas a extrema tá aí, né? Então, o quanto que isso vai crescer, e tá no mundo todo. E o Brasil não é diferente. O Brasil, né? Todo mundo sabe dessa polarização que fica entre Bolsonaro e Lula. Tô feliz da gente hoje ter no governo Lula, porque eu acho que isso foi um respiro para a democracia, ainda que muitas pessoas não concordem, eu sei que não. E eu acho que a questão não é quem você apoia, mas eu acho que é você ver o que é feito a partir daí. E eu acho que, do que eu entendo como política para um país, eu acho que esse governo faz melhores programas do que o anterior. Uhum. Olha, não sei o que tinha a acrescentar algo. Não, era sim, uma pergunta demasiado complexa. O que eu não percebo exatamente é se no Brasil existe, na Itália existe um bocado, mas aqui em Portugal não, acho eu, uma via, digamos assim, um partido, um grupo que se põe ao meio entre esses dois. O que a gente chamava de a terceira via. Isso se existe no Brasil, ou se ainda é sufocado, as pessoas afinal são forçadas, digamos assim, a apanhar uma direção ou uma outra. Ou seja, eu não sei se hoje houve uma tentativa quando o Bolsonaro se elegeu.
houve essa tentativa da terceira via e havia muito esse discurso de eu não quero nem Bolsonaro, nem o Lula. E é um fato isso, assim. Eu acredito que... Estou falando como fato, como uma crença minha, mas assim, tudo que você leu na época mostrava para isso. As pessoas muita gente não votou no Bolsonaro, não votou no Lula. O que não era necessariamente a mesma coisa. Assim, por não querer votar no Lula, acabou votando no Bolsonaro, porque daí a gente, no segundo turno, tinha os 2 candidatos. E no primeiro turno, muitas pessoas foram para essa terceira via. Mas era uma terceira via também muito fraca, com um discurso muito fraco, com um discurso onde, no fim, para mim, é muito mais uma maquiagem... Ok. Muito mais voltada para ainda. É o que eu concluo, assim. Eu não acredito nessa terceira via hoje. Assim, eu acho que a gente ainda. Assim, eu acho que você vai. Na política, você vai precisar se posicionar. Assim, você vai. Não tem como ficar. Eu acho que a terceira via é em cima do muro, sabe assim? Eu acho que é uma idealização de algo que eu não acho que o PT é perfeito. Eu acho que nesse governo também erra e também há corrupção. Eu acho que esse discurso, o Bolsonaro pegou muito nisso, assim, é o fim da corrupção. E isso é uma ilusão. Um bocado como aqui. Exato, Ao partido que, basicamente, o partido que cresceu mais baseou a propaganda nisto. Exato. Acaba a corrupção e triplicaram, quadruplicaram os deputados na Assembleia da República. E vende esse discurso. Esse é um discurso muito importante que estás a dizer sobre... porque depois as pessoas... tem um número que em Portugal foi muito elevado de pessoas que não votaram no censo voto, que decidiram de não votar porque não sabiam, não estavam a identificar-se com um partido e estavam indecisos e decidiram, não... Mas foi a eleição que mais... que o menor de abstenção foi menor comparado nos anos. Comparando a eleição de agora com a anterior, a afluência, se diz afluência, foi muito maior agora que na altura. Ou seja, eu posso pensar que este partido que ganhou mais deputados, digamos assim, não só tirou votos ao PS, que era o partido maior, mas convenceu a gente que não votou na eleição anterior a votar. Sim. A votar para ele. E isso é um perigo. Isso é um perigo. 30% da população que não votou. 30% é muito. Era mais de 40%. Mas era mais. É sempre muito. É sempre muito. Na verdade, 30%. Mas antes era ainda... E é um caminho perigoso, porque foi o mesmo usado no Brasil. Foi o mesmo. Foi assim, não, para não votar aqui, eu vou aqui. E vai acreditando numas falas que não se concretizam. É bastante cíclica a coisa, porque sempre acontece que a direita, a extrema-direita vai a ter votos do malcontento. Não é? Essa semana um português falou assim pra mim, pior que tá, não fica. Essa frase ficou muito famosa no Brasil, porque tinha um político que usava era um político, comediante mesmo, assim, se você for no YouTube. Como em Itália, como na crânia. E ele e o nome dele é Tiririca, então o slogan dele é vote no Tiririca, pior que tá, não fica. E aí veio o Bolsonaro para mostrar que sim, que fica pior. Tipo... não há limites ao pior, né? Gozo. Então é um erro acreditar, não, tem que ser, pode acontecer isso, porque pior que tá, não fica. Não, fica, pode ficar assim. Ok, depois de ficar muito pior, tentamos desanuviar e descontrair. Eu queria antes dizer que a Jerusalém não vai fugir a perguntas sobre ela, porque nós para o grande final. Exato, guardamos tudo para o grande final, é um pouco invertido, normalmente é o contrário. Era para nossos seguidores estar até o fim. Acho que todos desligaram já. Talvez não. Sabemos que há muito fãs lá fora. Então, temos isto para o fim. Então, vamos a lançar esta música. A lenda, o Cecil Gente, que já ouvimos a semana passada. Grande bluesman dos anos 40. E esta vez vamos ouvir Hit That Jive Jack. Hit that jive jack, put it in your pocket, I get back. Going downtown to see my girl, and ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket, I get back. Going downtown to see my girl, I
shake your hand. Standing on the corner, full of jive. Standing on the corner, just high as a Georgia pine. I hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see my gal, ain't got time to shake your hand. Yeah. Hit that jive jack by the head. Standing on the corner, full of jive. Oh, with a pain, high as the Georgia pine. I hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Swing it out, swing it out, swing it out, swing it out, boy. My. Bye, bye, Borode. Bye, 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 bye. I hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see my gal, got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in your pocket, I'll be back. Downtown to see my gal, ain't got time to shake your hand. I'll be on the corner, full of jive, with a pad in my pocket, just high as the Georgia pine. Yeah, I hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see my gal, I ain't got time, I don't have time, I ain't got time to shake your hand. Bem-vindos de volta a Pistachos, estamos sempre aqui. Acabamos de ouvir Cecil Gente e agora vamos voltar a ouvir a mítica, a lendária mineira Jerusa. Só no caso que Daphne ter uma pergunta já guardada que queira fazer, posso fazer a primeira pergunta eu, depois Daphne faz a segunda. Então, não, porque obviamente a gente sabe que... Não, a gente sabe, mas pelo menos nós sabemos que é psicóloga, não é? Gente! Como é que começaste a estudar psicologia? E como foi a tua experiência de trabalho no Brasil nisso? Tá. Eu não sei, hein? Eu sempre gostei. Eu acho que, de alguma forma, não foi difícil para mim escolher psicologia. Eu gostava. Eu sempre gostei muito de escutar. E a psicologia... A escuta, obviamente que daí na faculdade você vai aprender uma escuta diferenciada, mas o escutar histórias e né, observar, eu sempre fui uma pessoa muito observadora também, então me pareceu que era uma boa opção, e de fato, sempre gostei, nunca pensei em mudar de área. Fiz psicologia, me especializei em clínica, foi a primeira especialização que eu fiz, porque eu já sabia que clínica... a primeira que eu fiz foi a linha da clínica que eu queria atuar, que foi Gestalt terapia. Porque na psicologia você tem psicanálise, comportamental e fenomenologia. Basicamente, dentro dessas três linhas, elas se dividem um pouco. Então, a psicanálise, você tem Freud, você tem Lacan. A que eu escolhi foi Gestalt, então clínica sempre foi algo que eu gostei de fazer. E depois de um tempo, eu fui para a área de recursos humanos também. Então, minha vida... Elas sempre se dividiam nessas duas áreas. Então, sempre fazendo clínica, mas o foco maior também no RH. Daí, depois de um tempo, eu fiz uma pós-graduação em grupos, em como as pessoas funcionam em grupos, para trabalhar justamente com comportamento, com liderança, com grupos em diversos aspectos. E aí vou revelar
Ma quando, ovviamente no progetto nostro da radio, somos um grupo, e houve momentos, às vezes um pouco de tensão, e eu falava com Jerusa disso, você sabe, foi a minha psicóloga, é verdade, vou admitir isso. Tentou cravar uma sessão. Ainda tenho de pagar. No, mas fora disso, estavas a dizer então de grupo, não é? Sim. Te especializaste. Então tu tiveste alguma já experiência de trabalho nisso no Brasil? Sim. Daí eu me formei em 2003, ano passado fez quantos anos? 21 anos esse ano, né? Que horror. E desde então eu trabalho com clínica, né, com pacientes, e nessa área, daí eu trabalhei durante muitos anos numa empresa mesmo, no RH dessa empresa, e depois eu saí para prestar consultoria dentro dessa coisa de grupos, de desenvolvimento, porque quando você está dentro da empresa, você faz parte daquele grupo também, né? E para você avaliar o grupo, analisar o grupo, você precisa não fazer parte dele, né? Porque daí são... Ficar mais distante. Sim, você tem que ter esse distanciamento. Faz parte da psicologia aplicada no trabalho? Sim. Sim, porque desse RH, Sim, não é... curioso sobre isso, para entender como é que funciona mais. Sim, não é a terapia, assim, não é fazer terapia com as pessoas ali, mas é ajudar mesmo no comportamento, é você poder compreender os comportamentos do grupo. Então principalmente isso, assim, eu trabalhava muito com, por exemplo, um dos temas dentro desse tema de grupos é papéis. Então você entende os papéis que existem dentro daquela empresa. Toda empresa tem sua cultura. Então, a partir daí, como que vai funcionar? Então, tem uma empresa, por exemplo, que tem uma cultura de ser muito competitiva e estimula isso nas pessoas. E as características que isso vem com este fato de serem competitivos. Então, o que a empresa estimular, geralmente é aqueles quadrinhos que tem. No Brasil é muito comum, assim, nessa coisa. Não só no Brasil, mas a missão, os valores, e aí define ali... instrumentos que a empresa usa para motivar os trabalhadores. Mas é super interessante aquela coisa que ela me contou, que quando estás no grupo começa a ganhar como uma presença de personalidade ou rolos. Papéis. Então tem aquele que é o líder, aquele que é o destruidor, aquele sabotador. Que é este é super interessante, eu super achei. Autoridade, o que Sim. E é de uma forma não é uma escolha consciente que você faz, eu vou ser o sabotador desse grupo. É mas automático, se estiver ali naquela dinâmica, isso de fato vai acontecer, e poder fazer a leitura disso e ajudar o grupo a perceber por onde estão caminhando era basicamente o papel que eu fazia com as empresas. E a intenção é fazer aqui agora. Daí eu vim para cá, fiz o mestrado. Com o mestrado... Na área de RH, na verdade, não necessariamente o mestrado tem a ver, porque... O mestrado me deu a condição de ser psicóloga clínica aqui também. Então, eu posso atuar como clínica, mas no RH, com o que eu tenho de experiência, já conta para poder atuar, apesar de serem culturas diferentes, né, assim, como acontece, mas os problemas são iguais. A área corporativa, empresarial, se calhar é mais leve. Na clínica já é mais complicado, né? Mais complexo. Sim, e ficou muito com a pandemia também, né? A pandemia, o aumento de remédios psiquiátricos, é um fato isso, né? Assim, as pessoas passaram... Aquela cara onda. No entretanto, ela está a esfregar a mão, diz, quando é outra pandemia? Acho que já também no pós-pandemia. Também com a inflação, dobrou os preços da... Sim. Complicaram. Exato. Pós-pandemia está a ter uma influência muito grande claro. na saúde das pessoas. Sim. A gente improvisamente se encontrou junto em casa. Depois... A gente já é maluca. Vai fechar em casa, maluca. No, mas como é que funciona então? Quando estavas a trabalhar lá no Brasil, numa empresa, por exemplo, tipo a empresa te contata, olha, precisamos de ti para um plano psicológico, como é que é? Não é um plano psicológico, geralmente os temas que eu trabalhava muito era liderança, por exemplo, ou relacionamento interpessoal, ou comunicação. Então, geralmente partia de uma demanda que eles precisavam. A verdade é que, geralmente, o que eles acham que eles precisam não é o que eles precisam.
Só que você nunca já pode chegar falando o que é que eles precisam. Então, eles entram em contato a partir de algo que eles estão precisando ali. E aí eu fazia reuniões para poder entender. Eu sempre começava com diagnóstico, a gente chama de diagnóstico organizacional, que é mesmo entender, é como se fosse um retrato da empresa, sabe assim, tipo, o que está acontecendo aqui. Então eu conversava com, tipo, desde o gerente X, alta direção, até o porteiro que estava ali todo dia. E as visões são muito interessantes, porque geralmente essa pessoa aqui não é considerada, mas ela tem a visão macro de tudo que acontece na empresa. Então eu fazia isso primeiro, mostrava esse retrato, mas pensava, olha, aqui está acontecendo isso. E a partir daí propunha um trabalho. Então o trabalho ele é muito como fala, sumiu a palavra que eu quero usar agora, mas no sentido assim, customizado, sabe assim, tipo, é muito mesmo, não é algo pronto que você já personalizado, é tipo assim, olha, vamos trabalhar aqui é assim. E aí eu ia, então, como essa especialização em grupos me dava todo esse suporte para poder avaliar e entender. Então, e eu trabalhava, daí eu propunha sempre grupos menores, porque se você também tem um grupo de mais de 20 pessoas, você perde, não é todo mundo que fala, o importante é que as pessoas falem, tragam coisas, e aí o trabalho ia acontecendo ao longo de 1, 2 anos. Eu ficava um tempo, às vezes, grande na empresa. Às vezes era algo muito pontual, mas também algo que você fica mais tempo para poder... É um processo, né? Assim, você não chega aí e fala, olha... Esse trabalho, eu gosto muito dele e, ao mesmo tempo, ele anda muito lado a lado com a onda que cresceu de coaching no mundo, assim, que para mim sempre foi uma crítica muito grande, porque o coaching tem uma coisa muito, assim, de mudança, rápido. Dê o seu melhor. Sabe, uma coisa... Aprende e produz. Que eu acho que, na verdade, é o culpado por adoecer as pessoas, assim. O objetivo de eu ter ido pro mundo corporativo foi muito... na contramão de que fosse isso, assim, de mostrar assim, calma, as pessoas precisam ser escutadas, as pessoas precisam... Na verdade, as empresas te odiavam. Me odiavam, basicamente isso. E eram embates mesmo bem grandes, assim, teve uma empresa que eu trabalhei que o dono da empresa, e sempre quando a gente consegue com que a alta liderança participe desse trabalho, é mais interessante ainda, porque a alta liderança é basicamente a cultura da empresa, né? E esse cara, ele era mesmo uma pessoa, figura central ali. E um dia a gente estava fazendo um trabalho, então um trabalho em grupo era propor alguma atividade. A gente propôs, eles iam escrever uma carta, cada um ia contribuir assim, com uma frase e depois eles tinham que juntar aquilo tudo num texto só. E ele ficou muito ansioso com aquilo, assim, muito incomodado, porque não estava indo como ele achava que deveria ser. E até então, o grupo, que era ali uns 15 gerentes e coordenadores, eram todos líderes, estavam conversando, rindo. Põe isso aqui primeiro. Não, ele tem que casar primeiro. Não, mas ele teve filho primeiro. Aquela coisa de que cada um trouxe contribuiu com o que era importante na sua vida. E aí ele parou tudo, falou assim, não, para, olha, fulana, pega aí a caneta, vou digitar, não sei o que. E aí ele falou Não, eu era que estava ali como psicólogo. Ele pegou uma pessoa lá do grupo, digitou, disse como que tinha que fazer, e o grupo dele, a partir desse momento, ficou tudo em silêncio, obedeceu. Autoridade. E aí eu só observando, e quando eu voltei de novo ali para conversar com ele sobre o que tinha acontecido, e aí eu trouxe uma denúncia, eu falei assim, olha, então aconteceu assim, o fulano de uma hora chegou e falou para fazer isso e tal, foi isso que aconteceu. E ele ficou muito bravo de ter denunciado ele, né, assim, exato. Mas foi a partir daí, e aí ele veio, ele me confrontou, mas assim, o interessante desse trabalho é porque ele não está confrontando a mim, ele está confrontando o que eu representei naquele momento, ali naquela dinâmica, entende? Assim, tipo, porque era algo mesmo muito difícil de confrontar ele. Ele era uma pessoa mesmo muito, com uma autoridade assim, sabe? Muito forte. Sim. Muito. E aí, a partir daí, ele pôde se dar conta de como ele funcionava. Ele não percebia que ele era essa pessoa que travava tudo, porque ele ficava o tempo todo falando assim, eu quero que vocês sejam autônomos, que vocês... Mas quando alguém tinha uma ideia... Ele cortava. Então precisamos de mais Jerusas nos 3 edifícios.
Em linguagem corporativa, mais auditoria psicológica. Sim, Como e se é fosse uma isso. auditoria comportamental das pessoas, né? E aí, paralelo, por isso que eu falo do coach, porque daí, sim, você vai ter sempre alguém que vai falar o que você quer ouvir, assim. E aí, eu acho que é um desserviço esse trabalho, porque, como eu falei, as pessoas nas empresas, elas estão adoecidas, elas estão ali... a gente fala engolir sapo no Brasil, que é essa coisa mesmo, né? De você tá passando por situações que vão te adoecer fisicamente mesmo, assim, é real isso. De fatto noi stiamo acostumati a ter a figura, a immagine do psicologo na empresa, tipo, você trabalha geralmente só quando estás esgotado. Exato. Ah, então vai no psicólogo, olha, já está acabado. Então, é o final, último recurso, vai no psicólogo. Ah, pode chamar o psicólogo da empresa, já tu estás esgotado, exato. Sim. Já estás a entrar em baixa. Esatto. Sim, e é tão... Já é tarde. Por favor, baixa psicológica aqui. E é tão verdade isso, porque para mim é muito comum, assim, conversar com alguém, eu faço terapia também, né, como psicólogo, e eu pergunto, você faz terapia? E a pessoa já se arma, assim, tipo assim, você acha que eu preciso? Do tipo assim, né, já tá no fim. Ainda um bocado Tem um tabu. Isso é uma coisa muito saudável, as pessoas estão assustadas, têm esse processo quase de medo. Sim. Isso é interessante mesmo. Se calhar está no achar, está a pensar, ok, preciso de ajuda, sozinho não estou a conseguir fazer isso. Exato, e aí é ótimo quando chega nesse ponto mesmo, né? Porque realmente não dá para ser sozinho, né? Não, nunca dá. Eu acho que é uma coisa muito importante, na verdade, entender que precisa aquele apoio. Porque ao final não é mesmo uma ajuda, é um apoio de uma pessoa que como que está a ver todas as informações, está a absorver, mas um ponto de vista externo. Sim. Pode dar uma approach totalmente diferente às problemáticas da vida, que ao final estão a ser acumuladas dia a cada dia e fica muito fica pesado. E eu acho que o mundo hoje está muito assim, né? Tá mesmo muito pesado. Então acho que e não é uma, por isso que eu falei, é uma escuta diferenciada, porque não é um amigo teu te dando um conselho, não é uma coisa que você quer ouvir ou não, é algo mesmo que de repente você não estava olhando para aquilo, né? Assim, faz mesmo te enxergar um outro ponto de vista. Para mim, na psicologia, quando você começa a estudar psicologia, já é indicado para você entrar em terapia, porque você vai escutar muita coisa. E é fato, assim, você começa a falar que você é psicólogo, alguém vai contar uma história, é sempre assim, já vem gratuito as coisas. Então, estar nesse tratamento também, né, como pessoa, é importante. Se calhar também são aquelas pequenas coisas, na verdade, que ao final são aquela mais relevante, são como uma chave para abrir a pessoa. São aqueles pequenos detalhes que não estão a ver durante o dia, que se calhar são aqueles que incomodam mais. Exato, é bem isso. Temos passo para uma última pergunta, dedicatórias ou serenatas? Serenata. No, a última pergunta. Milhares de mensagens lá, não vimos nada. Nós não vimos nada. A última pergunta é esta. Afinal, um psicólogo, ou seja, acontece no mundo empresarial que as pessoas contratam um psicólogo porque afinal querem que o trabalhador seja mais eficiente. E se sim, e como este tipo de contrato, eu acho que é muito claro, a empresa, ou seja, contrata um psicólogo, mas na realidade quer que o trabalhador, digamos assim, elimine todas as toxinas e assim possa produzir mais. É tipo um compromisso que um psicólogo pode aceitar ou não. O psicólogo continuará sempre a ser um analista, uma pessoa que resolve problemas individuais, mas que nunca poderá transformar um trabalhador um trabalhador ineficiente em um trabalhador super eficiente. Não sei se foi clara a pergunta. Não foi. E é interessante porque, assim, o psicólogo já começaria perguntando o que é eficiente para você? Porque... A produção, né? Eu digo em números, tipo, se um trabalhador produz 100 no mês de fevereiro, quero que no mês de março produza 200. Sim. Bom, a tua pergunta eu estou entendendo porque para a empresa é fato. Eles querem lucro.
Nessa empresa, ela existe para aumentar o lucro e cada vez mais. E para mim, e é um desafio, de fato, fazer um trabalho desse, porque é algo que está embutido no desejo deles. É algo que eles querem, quando eles vêm com treinamentos ou qualquer coisa, eles querem isso. E fazer também ele entender assim, o quanto que essa eficiência está ligada com como que aquela pessoa está trabalhando, o que ela se sente. E isso as pesquisas hoje mostram, é muito interessante, porque quando a pessoa consegue estar num ambiente saudável, num trabalho onde ela faz... essa eficiência geralmente sobe, porque vai depender de como que você vai fazer isso, né? Assim, eu acho que a forma é o que determina muito como que você vai alcançar essa eficiência ou mais lucro, enfim. Então, não existe uma receita e eu também não me proporia fazer algo nesse sentido. Se fosse algo tão assim, tipo, olha, eles trabalham X, eu quero que trabalhe 2X e... Né? Não, eu acho que não é assim. No sentido que no mês anterior fez 100, como de costume, e neste mês 50. Alguma coisa se passa, então vou aí a colocar uma psicóloga para ver, arranjar não, e é muito uma interessante solução ao problema, porque se calhar o trabalhador ficou desmotivado. Sim, e o que ele não vê muitas vezes é que o problema, assim, tá em como as coisas estão acontecendo. E quando você consegue mudar isso... Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho num hospital e foi muito interessante, porque logo na primeira reunião eu fiquei aguardando na recepção do hospital mesmo, e lá tinha assim, um quadro muito bonito, esse quadro, né, da coisa, e era alguma coisa assim, nossa missão é oferecer saúde para todo mundo, blá, 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 uma frase assim. E quando eu entrei para conversar com as pessoas, tava um caos lá dentro, assim, os enfermeiros... Best place to work, eu costumo dizer. Os enfermeiros, assim, tudo que faltava, e era mesmo no nível, assim, tipo, de faltar curativo pro paciente da noite, não ter o que fazer, coisas que, né, você tá trabalhando com vida, com morte, então era muito angustiante para eles mesmo, E eles não se davam conta disso, assim, e aí a nossa reunião seguiu para esse ponto, assim, para eles poderem ouvir, quando eles leram as frases que foram faladas das pessoas e entenderam, assim, não é só aquela frase lá fora, a saúde não é só para o paciente que vem aqui comprar o teu plano de saúde, qualquer coisa, mas é também para os seus enfermeiros, eles também precisam estar saudáveis. Esse discurso, ele precisa ser na prática também aqui dentro. E para eles foi um choque quando eles se deram conta de que no turno da noite a pessoa estava faltando porque ela estava fazendo turno por mais 3 pessoas e estava sozinho e ninguém foi. Eram coisas que mas que estavam ali, eles só não tinham parado para ver, eles estavam... Porque daí também é aquela coisa, né? Não, o que está acontecendo? Quero ganhar. Então, acho que é um pouco isso, assim, é parar mesmo. Peraí, vamos olhar para algo antes disso aqui. Porque, sim, é possível você ter eficiência? Mas é o que eu digo. Como você vai chegar a isso? Sim, com certeza. Falando de limite, eu sei que estamos ao final. Vamos mais no final. Estamos no limite, mas queria só fazer uma pergunta. Porque eu vi que, especialmente nos Estados Unidos, algumas empresas estão a contratar psicólogos quando estão a terminar o contrato de trabalho com o empregado, mesmo só para dar a notícia, para avisar, porque já aconteceram claro, um empregador que está a passar bastante mal e se ouviram notícias, o empregador reagiu muito mal, tomar uma cadeira, dançar e tudo isso. Teve um filme. Para fazer muita piada sobre isso, verdade. E queria saber se isso aconteceu algumas vezes, de ser mesmo só contratada para dar apoio, quando a empresa se calhar estava a terminar o contrato com alguns empregados para ficar aí, entretanto que estavam a dar a má notícia, suportar em qualquer forma, se isso aconteceu, não? Em empresas que eu trabalhei não, mas eu já ouvi fatos assim de contratarem essa pessoa, ou geralmente é o próprio RH que vai. E é muito interessante porque eles chamam de entrevista de desligamento, né, assim, que é mesmo para dar esse final e tal. E às vezes, assim, eles nunca ouviram em nenhum momento aquela pessoa, né? Assim, vai no final, assim, qual que é o sentido disso, né? Assim, por que você vai fazer isso agora, né? Então, é um sintoma bem grave, eu acho que para chegar nesses extremos, assim, eu acho que tá de novo contando alguma coisa daquela empresa e vai... Se calhar a empresa espera, é expectável a empresa
daquele trabalhador de fazer algum dano às facilities, né? Tipo, ao equipamento, sei lá, uma coisa qualquer de dano financeiro ou físico à empresa. Talvez porque ela sabe do dano que ela está fazendo na vida daquela pessoa também, né? Fechamos aqui perguntando-te qual conselho tu darias a uma empresa, ou melhor, uma empresa não, digamos às pessoas, para sentir-se um pouco melhor se estão numa situação de esgotamento numa empresa, porque hoje em dia é tipo num consente. Talvez cada referência é casual, mas Um medicamento. Essa receita aí. Olha, podemos fazer assim. Não, toma isso. Podes também não responder. Depois depois fala para nós o medicamento. Off-air, offline, Colocar podemos uma depois. reseta na sala do YouTube, as pessoas colocam pausa, print. Os escutadores, o ódio dispara, o ódio do Pistáquio. O truque, Exato. passar receitas. Quer dizer algo ou vai mandar-nos um medicamento? Uma receita. Eu não lanço aqui a música. Não vai ser medicamento, mas eu acho que é o que eu acredito, assim, é o que me moveu sempre nessa profissão. Eu acho a psicologia uma profissão muito bonita, eu sou muito orgulhosa de saber que ao longo dos anos eu já indiretamente, eu não gosto dessa palavra ajudar, porque não é este o objetivo da psicologia, mas você acaba mesmo com que a pessoa, né, veja ou sinta de uma forma diferente. E para mim o centro disso tudo tá muito mesmo no diálogo, sabe assim, falar. Então acho que a pessoa que está no momento desse, e às vezes quem está do lado dela não sabe que ela está dessa forma. Isso é muito comum. E aí a gente olha para os dados de suicídio que tem por aí, quantas pessoas eu próximas a mim, teve 2 amigas que suicidaram, que eram amigas que ninguém falava que estavam passando, sim. Então, isso eu acho que é o retrato mesmo de como que é pesado. As pessoas têm dificuldade. Eu acho que aqui na Europa mais ainda. Assim, acho que não que no Brasil não tem essa dificuldade, mas essa coisa, como a gente estava falando da terapia, de um mal-estar em admitir que não está bem, pedir ajuda, isso acho que reforça mais ainda o não falar. Então, e a fala, quando eu digo de buscar falar com alguém, que seja qualquer pessoa a princípio, assim, o profissional, acho que é uma pessoa estudada e especializada para isso, mas às vezes não vai ser o teu primeiro acesso a essa pessoa. Então, falar com um amigo, pedir ajuda, eu acho que o primeiro passo. É o primeiro passo para isso. O medicamento, sim, ele pode ajudar, mas eu não sou adepta a isso. Mas eu acho que é isso, acho que é a fala, a comunicação. Pronto, depois do primeiro passo, pense em Jerusa. Sim. Peçam ajudas. Obrigada.